Boa tarde. Meu nome é Rogério Dava Mainardi da Silva. Essa apresentação eu estou fazendo para a disciplina de Trabalho Individual 1, aqui do PPG-MNE, tá? O título da minha apresentação é Aplicação de Técnicas de Ciência de Dados para Investigação de Relações entre Cartas e Obras de Van Gogh. Tá? Meu orientador é o professor Dr. Lucas Pedroso e meu co-orientador é o professor Dr. Rafael Massuda, tá? Ambos aqui da UFPR. Tá? Então, corpo da apresentação, primeiramente eu vou falar, né, só lembrar rapidamente quem era o Van Gogh, né, contextualizar o trabalho. Em seguida a gente já parte direto para a parte de processamento de texto e de linguagem que serão aplicados aqui no trabalho. Depois falamos um pouco do processamento de imagem também aplicado no trabalho. Daí, então, finalmente falar sobre um pouco dos próximos passos ali que vamos seguir a partir daqui, tá? Então, primeiro de tudo, Vincent Willem van Gogh, tá? Ele é um pintor pós-impressionista holandês, é bastante famoso por pintar, ele pintava, né, desde paisagens, natureza morta, até retratos e principalmente autorretratos, tá? É dito que ele não tinha muitas pessoas ele não tinha muitas pessoas para fazer o retrato, então ele acabava fazendo vários retratos, autorretratos, certo? Ele ficou bastante conhecido dada as cores dramáticas que ele usava em suas obras, vibrantes e pinceladas expressivas, são visíveis basicamente ali a olho nu, como a gente pode ver nos exemplos ao lado, um autorretrato e uma paisagem ali. Bom, sua carreira, na maioria dos casos as pessoas conhecem ele como pintor. A carreira como pintor dele durou basicamente aí os 10 anos, essa década aí, tá? De 1881 até 1890. É, Porém, o que muitas pessoas sabem é que ele também escrevia cartas, tá? E essas cartas ele escrevia entrar em contato com familiares, amigos e principalmente seu irmão mais novo, tá? Essas cartas ele escrevia entre 1872 até 1890, tá? Então, o Van Gogh, ele tinha alguns surtos ali, ele tinha alguns delírios, algumas crises psicóticas ali, e é dado essas crises e a arte e os textos, as suas cartas que ele escrevia, que surgiu a ideia de fazer esse trabalho, né? Buscar, tentar encontrar ali os momentos específicos ali desses acontecimentos, tá? Então, primeiramente, vamos abordar aqui a parte de processamento de texto e imagem, é, análise de sentimento, tá? A ideia de análise de sentimento é que a gente quer pegar um texto e quer avaliar nele se a expressão, né, explicar ali acontecendo no texto é no sentido positivo, negativo ou neutro, tá? Isso é muito aplicado em e-mails, chat de atendimento ao cliente, mídias sociais e principalmente comentários avaliativos, tá? Em sites de compras ou coisas assim, as pessoas fazem um review, alguma coisa. Daí é feita uma análise de sentimento para saber se esse review é positivo, negativo ou coisas assim, tá? Empresas usam disso daí para retirar insights, né, para melhorar o atendimento ao cliente, certo? Para fazer esse tipo de processo, esse processo de análise de sentimento, existem algumas maneiras, tá? Pensando em aprendizagem de máquina. Primeiramente, a gente pode usar modelos supervisionados, que eu vou pegar um modelo, uma base de dados já rotulada, tá? Ou seja, vai estar escrito um comentário, e esse comentário já vai ter o rótulo assim, positivo. Um comentário, esse aqui é negativo. Um comentário, esse aqui é neutro. E assim por diante, tá? Posso ter uma base assim, daí eu treinaria um modelo com esses dados, com esses textos e esses rótulos. E agora, se eu der um texto novo para o meu modelo, ele já vai falar, ok, esse daqui, então, dadas as circunstâncias, ele é positivo, tá? Seria um modelo supervisionado. Mas também existem os não supervisionados, tá? Que daí, basicamente, eu não estou atribuindo um rótulo ao meu texto, tá? Eu vou passar um modelo e ele vai encontrar subgrupos ali da maneira que ele achar plausível, beleza? Então, dado isso, o modelo vai encontrar subgrupos na maneira que ele achar plausível. Alguns exemplos que temos aí é o Caminhos, o DBScan e a clusterização hierárquica, tá? Que são alguns algoritmos
não supervisionados de aprendizagem de máquina, tá? Mas aqui no nosso caso a gente está falando no contexto de análise de sentimento, tá? Então a gente tem aqui nos algoritmos específicos de análise de sentimento não supervisionado, tá? E nesse caso a gente cai nesses aí, a Finn, o Vader, o Flare e o ChatGPT, tá? Que é um dos mais recentes aí, né? Uma ferramenta bem recente para isso, tá? Python, o Text to Emotion, ele é na verdade uma biblioteca exclusiva do Python e ele vai servir basicamente como uma muleta ali para auxiliar a gente, tá? Por quê? Porque ele, diferente dos outros, ele não vai trazer apenas positivo, negativo e neutro, tá? Ele vai acabar, ele traz medo, ele traz felicidade, ele traz tristeza, então ele traz outros sentimentos que vai servir mais para a gente se auxiliar ali e ajudar a levantar questões, tá? Então, falando resumidamente o que são esses algoritmos, tá? O Affine Sentiment Lexicon, ele consiste em uma lista de termos em inglês que tiveram a valência colocada, tá? Então, foram pessoas que viram os termos em inglês e atribuíram uma valência entre -5 a 5, onde -5 é negativo e 5 é positivo, tá? Uma emoção positiva. Então, é basicamente isso. Ele é uma lista lá de palavras que tem a sua valência atribuída, tá? Ele foi desenvolvido ali entre 2009 e 2011 e a ideia dele era para a gente poder fazer análise de sentimentos em microblogs, tá? É nesse contexto que ele surge ali. Então, uma pessoa, um Twitter, um Orkut, na época, tá? Para a gente poder fazer análise de sentimento nesses microblogs, tá? O Vader vem na onda muito semelhante, tá? Só que ele é um pouco mais depois, ele é ali enquanto o Affine de 2011, o Vader tá ali por 2014. E ele, além desse dicionário aí preparado, ele também usa de algumas regras generalizáveis que incorporam conversões gramaticais, tá? Então ele tem algumas outras regras ali que tiram um pouco do peso de apenas valência colocada, tá? Então, a partir dessas regras gramaticais, ele atribui daí um tipo de score ali para a gente falar se é positivo, negativo e neutro, tá? O Flare ele é um pouco diferente, tá? O Flare NLP Framework é uma ferramenta open source, ele foi desenvolvido pela Humboldt University of Berlin, e ele consiste em, a gente está falando aí de word embeddings, tá? De a gente pegar uma palavra, transformar ela num vetor, e daí agora a gente tem um texto que consiste em um espaço vetorial, e daí palavras que têm significados semelhantes, como elas são vetores, elas vão estar em locais semelhantes nesse espaço, tá? Então, assim, eu vou passar uma palavra para o Flare e ele vai encontrar a região, ele vai ver se ela está numa região no espaço onde a gente tem palavras mais positivas ou onde a gente tem palavras mais negativas, tá? Então, ele vai fazer essa localização no espaço. E o ChatGPT já é a ferramenta mais conhecida aqui, imagino, que é ele é um chatbot desenvolvido pela OpenAI, tá? E, bom, a gente faz perguntas para o ChatGPT, né? Então, o que foi feito? A gente passou o texto para ele e falou: bom, ChatGPT, me fala o que é positivo, negativo e neutro aí, tá? Para fazer essa conexão com o ChatGPT foi utilizado o Scikit-Learn Large Language Models, tá? O Scikit-LLM, também no Python. Beleza. Então, atribuído os devidos rótulos à devida análise de sentimento no texto, agora a gente parte para a parte de processamento de imagem, tá? Quando a gente fala de processamento de imagem, a gente já bate direto nas redes neurais convolucionais, tá? Porque a imagem, ela é uma matriz tridimensional, tá? A gente tem RGB, né? A gente tem 3 camadas aí de cores e cada uma camada é uma matriz, tá? Então, a gente tem essa matriz gigante. Não tem como a gente processar uma matriz gigante assim, a gente precisa fazer esse tratamento para extrair o principal dessa matriz e poder usar de fato. Por isso que surge a rede neural convolucional, tá? Então, ela funciona, bem resumidamente, a gente vai pegar essa imagem, cada camada dela e vai bombardear com o kernel, tá? Um filtro. Esse kernel vai extrair uma informação de cada camada, depois a gente vai somar todas essas informações e ter esse output aí, ou seja, virou uma matriz apenas. Essa uma matriz apenas, a gente passa pela camada de pooling, que basicamente para exemplificar aqui rapidamente, a gente vai usar o max pooling, tá? Que, como dá para ver ali, aquele quadradinho vermelho, né? Então, pegamos o quadradinho vermelho e o max pooling vai pegar o valor maior desse quadradinho, tá? Então, a gente vai pegar essa matriz grandona e vai resumir ela um pouquinho, tá? Depois disso, que está resumida a imagem, a gente faz um processo de flattering na nossa imagem, tá? Onde ela vira, nessa matriz, ela vira um vetor, tá? E esse vetor a gente passaria agora para uma rede neural multicamada, tá? Que é o multilayer perceptron que a gente está vendo aqui. No caso, a gente tem uma camada escondida, mas a gente poderia ter várias aí, tá? A rede neural multicamada vai ter o funcionamento matemático bem explícito, tá? Onde a gente vai ter aqui nossos neurônios na camada escondida, é, a rede funciona dessa maneira aqui, é uma combinação linear desses neurônios, e cada neurônio desse aqui é uma combinação linear dos pesos, tá? Tudo isso passando por funções de ativação e tudo mais, tá?
Quando a gente pensa em uma rede neural multicamada, a gente vai apenas agregando essas funções e essas combinações lineares, fazendo essa função composta gigante que a gente consegue ter uma noção aqui embaixo, tá? Então, resumidamente, aqui a gente tem, né, então, recebemos a imagem, filtramos ela, aplicamos um max pooling para resumir. E aqui, nesse caso, nesse exemplo, a gente tem duas camadas de convolução, né? Então, fazemos a primeira camada, a segunda camada, obtemos o vetor flattening aqui, e em seguida vem a MLP, tá? A rede neural multicamada. No nosso caso aqui, a gente só precisa chegar até esse vetor, tá? Então, pegamos todo o processamento aqui atrás e resumimos a imagem em um vetor. E agora, com esse vetor, tal como dito no texto, a gente não tem os rótulos de cada imagem para saber se uma imagem é triste, feliz, nem faria sentido. Com esse vetor a gente faz outro processo de aprendizagem não supervisionada, tá? Aí um exemplo foi da utilização do K-means, tá? Aqui eu vou passar os vetores das imagens e agora o algoritmo vai identificar vetores que são semelhantes entre si e fazer o processo de agrupamento desses vetores. Tá? O K-means ele vai funcionar onde eu vou soltar pontos aleatórios aqui, mais ou menos a quantidade de clusters que eu quero que ele faça, né? E a cada iteração ele vai calculando as distâncias e deslocando esse ponto até encontrar o ponto médio aqui desses, né, desses amontoados de dados aqui, tá? Para finalmente a gente ter esse agrupamento aqui nessas três bolinhas, certo? Então ele fará a mesma coisa com os vetores de imagem que a gente tem, e então imagens semelhantes ficarão alocados nos mesmos clusters. Tá? Além do K-means, ali a gente pode pensar na clusterização hierárquica, o princípio é basicamente o mesmo, medindo distâncias entre as imagens, até que grupos tenham distâncias pequenas e distâncias longas entre grupos e distâncias pequenas intragrupos, tá? Intergrupos. Nesse caso aí, é a clusterização hierárquica que foi feita de fato com as obras, então a gente tem aproximadamente 800 obras, acaba ficando né, não, um apelo não tão visual assim, fica um pouco caótico, mas é apenas para ter uma ideia de como que funciona, tá? Aqui alguns dos resultados que já temos, tá? Então esse é um dos clusters, onde ele agrupou todos os retratos dessa senhora, tá? Tem um contexto dessa senhora aí, né, dele pintar essa senhora, mas não vou entrar no mérito aqui agora, tá? Outro cluster aqui, onde ele conseguiu agrupar todos os vasos de flores muito semelhantes, tá? E finalmente esse último cluster aqui, tem vários outros, tá? Deu por volta de 100, 80, estamos checando esse número ainda, mas aqui um outro cluster onde ele basicamente agrupou vários paisagens, tá? Várias paisagens. Aqui, claro, vale ressaltar aqui, né? A gente tem um vaso de flor sobrando aqui, né? E não, ele não vai fazer a segmentação perfeita, né? Ele vai ter ruído, vai ter a qualidade da imagem, pode atrapalhar na identificação dela, tá? Mas o que vale ressaltar aqui é essa imagem aqui, tá? Essa do centro aqui, que é uma imagem onde que Van Gogh fez a pintura dessa flor aqui, dessa plantinha no fundo azul. Ele fez essa pintura quando nasceu o filho do seu irmão mais novo, tá? E ele ficou muito feliz, ele fez essa pintura, tá? Ou seja, essa pintura aqui foi realizada em um contexto muito feliz da vida dele, onde ele estava empolgado, onde ele estava, né, de bem com a vida, tá? Agora, então, vale a gente analisar o resto das imagens que estão contidas nesse cluster para saber o contexto que ele estava nessa época, saber o sentimento que ele estava nessa época e também né, bater agora com as cartas escritas nessas mesmas épocas, tá? A gente vê esse sentimento sendo refletido tanto nas obras aí semelhantes, quanto nas cartas escritas na mesma época, e agora entender qual que era esse momento histórico que ele estava vivendo, tá? Como falado lá no começo, ele é conhecido pelas cores vibrantes que ele utilizava, então, vale a gente fazer uma extração das cores também, agora no caso usando uma biblioteca chamada Color Thief do Python, tá? Onde a gente extrai as cores mais dominantes de cada obra. Aqui na esquerda a gente tem um exemplo dessa das cores dominantes sendo extraídas, e aqui na direita a gente tem aqui as paletas, as 5 obras de 5 obras que ele pintou em agosto de 82. Tá? E foi feito esse processo com todas as cartas, todas as obras ainda, tá? Os próximos passos consistem fazer a extração completa das informações, né? Então, terminar de avaliar scores de sentimento de cartas e, principalmente de cartas, né? Otimização das métricas, a gente precisa resumir os valores das cartas, né? Para saber de fato qual o valor que
define o sentimento da carta, dado tantos algoritmos, analisar os clusters que estão sendo usados ali, né? Temos vários clusters, fazer essa análise. Esses três últimos pontos acontecem em paralelo, inclusive, né? A gente analisa os clusters, faz a análise histórica que foi mencionado e faz a investigação da similaridade entre obras e as cartas dele da mesma época, certo? Então, aqui são algumas referências que eu usei para fazer esse trabalho, tirar ideias e coisas e tal. E muito obrigado.